Hello everyone! Are you fine? Pois bem, sexto ano, nós já concluímos todos os nossos conteúdos da Unit 1 e da Unit 2, dos capítulos 1 e 2, e hoje nós faremos uma review about these subjects, sobre estes assuntos, né? Então faremos uma revisão. Essa revisão está presente lá no livro de vocês, nas páginas 34 e 35. Let's start? Vamos começar? Pois bem, a primeira questão que está lá na página 34, ela nos diz: Choose the correct possessive adjective for the underlined words. Escolha a forma correta do adjetivo possessivo da palavra sublinhada. Por exemplo, na letra A nós temos We have a cat. Name is Sunny. Nós temos um gato. O nome dela é Sunny, o nome da gatinha. A palavra sublinhada é cat. Qual adjetivo possessivo, né, se refere a esse substantivo cat? Como nós podemos ver na resposta abaixo, é o adjetivo possessivo it. Porque cat é o nome de um animal, né? Dela, para coisas, animais, objetos. Então, a gente não pode utilizar o her, nesse caso aí, né? Tem que ser o its. We have a cat, nós temos uma gata. Its name is Sunny. O nome dela é Sunny. Então, em todas as outras frases, vocês vão analisar qual palavra está sublinhada e qual adjetivo possessivo se refere a este substantivo que está sublinhado, certo? Na question 2, nós temos complete using the affirmative form of to be, am, is or are. Complete utilizando a forma afirmativa do verbo to be, ou seja, vocês vão completar com am, is ou are. Na letra A nós temos Anne, my best friend. Anne é o nome de uma garota, né? De uma pessoa. Ou seja, Anne pode ser substituído por qual pronome sujeito? She, ela, né? E com she a gente vai utilizar o verbo is. Por isso que nossa resposta da letra A é Anne is my best friend. Anne é minha melhor amiga. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Em cada frase, vocês vão analisar qual é o sujeito da frase, para a partir disso, ver se vai utilizar o verbo am, o verbo is ou o verbo are. Na question 3, we have rewrite the sentence from exercise 2 using the negative form. Reescreva as frases do exercício 2, do exercício anterior, utilizando a forma negativa. Então, depois de completar todas as frases lá na questão 2, vocês vão reescrever essas frases negando. Por exemplo, a resposta da letra A seria Anne is not my best friend. Ou seja, para negarmos uma frase com o verbo be, basta colocarmos a palavra not depois do verbo. Olha o not aí depois do verbo is. Então ficou is not. Temos também uma outra opção, que é a short form, né? Que é a forma curta. Ao invés de escrevermos is not, podemos escrever isn't. Né? Anne isn't my best friend. Anne não é minha melhor amiga. Então a gente pode ter are not ou aren't. Isso não pode acontecer com am not. Am not não tem forma curta, tá bom? Então vocês vão escrever todas as frases na negativa. Ou escreve na forma completa ou escreve na forma curta. Question 4. Write the correct pronoun and corresponding possessive adjective to each image. Então você vai escrever cada pronome correspondente à imagem que vocês estão vendo e também qual é aquele adjetivo possessivo correspondente a este pronome. Por exemplo, na letra A, na imagem, o garoto está falando dele, está apontando para ele.
Então ele está falando o quê? I, eu, não é isso? E qual adjetivo possessivo se refere ao pronome I? O adjetivo é my. Então, em todas as outras imagens, vocês vão fazer a mesma coisa. O garoto está apontando para quem? É para ele, então vai ser he. Qual adjetivo possessivo se refere a he? His, né? Então vocês vão analisar a imagem, ver qual pronome sujeito vai colocar para aquela imagem e qual adjetivo possessivo correspondente àquele pronome, tá bom? Question 5. Who are they? Write their family relationships. Quem são eles? Escreva, né, os membros da família, né, correspondente. Por exemplo, logo no início da árvore genealógica, a gente tem o vovô e a vovó. Ou seja, vocês vão escrever grandfather e depois grandmother, tá? Se for pai, vai colocar father. Se for a mãe, vai colocar mother. Se for irmão, brother. Se for a irmã, sister. Aí vocês vão analisar na árvore genealógica e vão copiando lá as palavras referentes a cada membro da família. Question 6. Put the words in order to make interrogative sentence. Coloque as palavras em ordem para formar frases interrogativas. Então, olhem aí a letra A. Né? As palavras elas não estão em ordem, estão embaralhadas. Como é que a gente vai fazer para colocar na ordem de uma frase interrogativa? A gente sabe que na frase interrogativa, quem inicia a frase é o verbo. Qual é o verbo be na letra A? Are. Depois do verbo, vamos colocar o sujeito. Qual é o sujeito? You. E depois o restante da frase, que nesse caso é o hungry, e a interrogação sempre no final. Então a pergunta da letra A vai ficar: Are you hungry? Você está faminto? Você está com fome? Então sempre temos que lembrar disso. Sujeito é verbo, sujeito e depois o restante da frase. Na questão 7 nós temos match the sentence to the correct question word. Né? Ligue as frases às suas palavras interrogativas correspondentes. Então, vocês vão ler a frase e vão ver qual dessas 3 palavras interrogativas se encaixa naquela frase. What significa o que, qual. When significa quando. Where significa onde ou aonde. Então, qual dessas palavras interrogativas se encaixa em cada frase? Aí você vai ver qual se encaixa e vai ligar a palavra interrogativa à frase a qual ela se encaixa. Certo? Bons estudos, tá? Revisem as videoaulas, façam essas atividades, porque semana que vem a gente vai ter uma avaliation, né? Uma prova sobre esses assuntos, ok? Good luck! Boa sorte!